Momento onde a gente vai falar que depois de uma queda de braço daquelas, que foi até quase a última hora da votação, ali na 25ª hora, o presidente da Câmara, Arthur Lira, aceitou o acordo pela carne. Eu explico. A proteína animal tão desejada pelos brasileiros, finalmente, para alguns vai realmente virar item da cesta básica, porque a Câmara aprovou a regulamentação da reforma tributária e, além da carne, o peixe, queijos e o sal devem ficar mais baratos para os brasileiros. Mas, meu caro Léo Siqueira, quero ouvir você também, porque pelo visto não foi uma briga, né? O Lira tentou ali fazer um aceno para o governo, enfrentou a resistência do agro e foi obrigado a recuar, até pelo Lira fazer parte da própria frente parlamentar pela agricultura. O que você acha? As pessoas confundem muitas vezes esse tipo de benesse, né, como se fosse beneficiar elas no dia a dia ou no longo prazo, né? O que acontece? Muitos itens entraram ali nessa reforma tributária que não deveriam ter entrado. Então, toda vez que o governo quer fazer uma política social com política tributária, ou seja, diz que vai ajudar os mais pobres, reduzindo algum item específico, isso torna o Brasil mais complexo. Não está aqui na pauta, mas colocou o Viagra também com redução de 60% de alíquota. Por que motivo o Viagra tem que ter uma alíquota menor do que os outros? E daí, como economista, eu digo apenas a restrição orçamentária. É a sociedade que decide, né? Olha só, a partir do momento que você dá isenção para um grupo específico ou para algum produto específico, se você não reduz os gastos do governo, o que vai acontecer? Você vai ter que aumentar na outra ponta. Então, quem está consumindo Viagra, por exemplo, está se beneficiando. Mas quem está pagando isso? Todo mundo que não está consumindo. Ô, garoto, vê se tu tira o olho do meu azulzinho aí. Do meu azulzinho, tu não mexe. O meu azulzinho, tu não mexe aí não, tá ok? Mas, ó, meus amigos, vamos falar sério aqui pelo seguinte. Muitos dos críticos desse movimento que a gente viu ontem, Léo, Mano, a nossa dupla dinâmica liberal aqui, vai dar a opinião dela, e o PP, claro, traz o contraponto, que isso afetaria diretamente a classe média, que sempre paga o pato e sempre paga a conta, por essa sanha arrecadatória e até o teor ideológico da reforma que vai ganhando esse componente também depois dessa emenda que a gente viu ser aprovada. O que vocês acham? Classe média se ferra nessa? Veja, a classe média já se ferra sempre, né? A reforma não está mexendo na carga tributária, que é um debate essencial que a gente precisa fazer. A nossa carga tributária é muito alta comparada com os países de renda parecida com a nossa. E isso é algo que dificulta o nosso crescimento e desenvolvimento. A gente precisa fazer esse debate. Mas o debate agora é sobre a complexidade do sistema. Sobre o desenho tributário. Não é quanto a gente paga, é como a gente paga. Boa. E o ponto é que o como no Brasil não tinha como ficar pior. Nós temos o pior sistema tributário do mundo. A discussão é sobre o como. Nesse como, eu concordo totalmente com o Léo. A gente devia ser republicano, tratar todos de forma igual diante da lei. A discussão sobre baixar a alíquota deveria ser baixar para todos e não para um setor ou outro. Na prática, quando o governo, quando o Estado escolhe um setor que vai pagar mais, um setor que vai pagar menos, isso é uma forma de intervenção do Estado no funcionamento do mercado, no funcionamento da economia. Ou seja, ficar manipulando alíquotas diferenciadas para um setor ou para outro é intervencionismo. Isso não é liberalismo. Excelente comentário, meu caro Mano Ferreira, no momento que a gente vai fazer um rápido break para você que está nos escutando aqui na Rede Jovem Pan de Rádio, 10 horas e 26 minutos. Daqui a pouco a gente está de volta aí com o melhor programa matinal de debates, análises, variedades, entretenimento, só para você, só aqui na Jovem Pan. Fica com a gente. E indo direto aí para Brasília, pelo seguinte, eu acho que alguns setores preguiçosos da imprensa, tá, meu caro Bruno Pinheiro, estavam só pintando uma derrota para o Lira. Mas há de se lembrar que há alguns meses se dava quase como certo que o Lira se tornaria ministro do próprio governo Lula após a sua saída da presidência da Câmara. E depois disso, o deputado alagoano entrou numa rota de colisão com o governo, aquelas brigas muito públicas com o Alexandre Padilha, principalmente, apesar de ter ali um dos aliados dele, o André Fufuca, já está no ministério. Como é que você está vendo isso? Ninguém mexe no meu queijo, né? Isso foi o que a gente viu ontem ali, então, por parte da bancada do agronegócio. O Arthur Lira acabou levando uma derrota rara, na verdade, nesses últimos dias no Congresso Nacional. Ele fez ontem 2 articulações, esteve lá no ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele foi conversar para tentar
tirar essa emenda, não conseguiram. E era uma ideia do Fernando Haddad que tinha que colocar o imposto, mas não era uma ideia do presidente Lula. Ontem nós antecipamos aqui que com a carne ou sem a carne, a reforma iria sair. Hoje, nas redes sociais, aliados do governo estão discutindo. Nós aprovamos a isenção, a carne será sem imposto, mas foi uma guerra da oposição contra Lira, justamente na última hora. Lira não conseguiu emplacar a vontade que era do ministro Fernando Haddad. Então, o Partido Liberal assegurou a picanha para o governo Lula. Precisou da oposição intervir para conseguir se manter na proposta de campanha. E como eu disse, repito, em uma rara derrota de Arthur Lira em plenário. Ele não esperava que essa emenda chegaria e não conseguiram tirar mesmo com o recurso. Então, a carne, o queijo e o sal, ninguém vai mexer, mas não foi o governo que garantiu. Foi a oposição que derrotou o interesse do Ministério da Fazenda. Meus amigos, então uma derrota na conta do presidente da Câmara, Arthur Lira, mas esse programa aqui, esse humilde programa, nunca usa óculos cor-de-rosa, a gente lida frontalmente com as realidades dos fatos e, para mim, o partido de Arthur Lira é Arthur Lira e os seus interesses, e ele só está focado nisso, ainda mais com a iminência ali, Pepe, de perder aquela caneta pesada que ele tem e aquela poltrona poderosa que ele senta. Não, certamente, o Lira com certeza está pensando já no dia depois que ele largar a presidência da Câmara. Claro. E vai perder uma força e um poder extremo, né? E o que vai ser do Lira depois? Vai ser ministro do Lula? Vai ser um articulador na Câmara dos Deputados? Então é complicado mesmo. Lira deve estar dormindo mal e deve estar pensando realmente nos próximos passos. Agora, só um ponto que eu queria colocar em relação ao que o Léo e o Mano colocaram aqui, que é importante destacar. Faço questão. Não sei por que os dois têm medo da intervenção do Estado na economia. Eu quero responder depois. Os dois têm medinho da intervenção do Estado na economia. Graças à intervenção do Estado na economia, o Brasil, na década de 50, deixou de ser uma fazenda de café e virou uma das maiores indústrias do mundo. Graças à intervenção do Estado na economia, no século XIX, os Estados Unidos não tinham nada e virou a maior potência do mundo. Graças à intervenção do Estado na economia, né, a Coreia do Sul, que era um país completamente atrasado, se tornou uma das maiores indústrias do mundo, né? Ou seja, intervenção do Estado na economia é bom, é saudável. O problema e a questão é ter projetos que subsidiem e que justifiquem a intervenção do Estado na economia. E outro ponto que eles falaram aqui, derraparam total da questão da reforma tributária, só para ser bem breve, né? O problema do Brasil, a carga tributária do Brasil não é mais alta do que os países do mundo todo. Não. O problema do Brasil é que tem uma carga alta, né, no consumo e uma carga baixa na renda. Também. Né? O Brasil, por exemplo, se paga alíquota máxima 27,5% imposto de renda no Brasil. Na França, 45%. Estados Unidos chega até quase 50%. Ou seja, o problema no Brasil não está exatamente na questão da carga tributária. Está na forma como o tributo é cobrado das pessoas. Olha só, a carga tributária no Brasil hoje está estimada em 34%. A média dos países emergentes... Vou só te interromper brevemente, Mano Ferreira, para anunciar o nosso retorno para você que está nos escutando aí no Corre do Dia a Dia, o nosso Morning Show, sua dose matinal de informação e entretenimento. A palavra é de Mano Ferreira, num daqueles debates acalorados e necessários sobre os reflexos da reforma tributária, como isso pode afetar o seu bolso e o modelo que o nosso Brasilzão tem que adotar para sair da era medieval tributária. Vai que é sua, Mano. Eu estava dizendo que a média a carga tributária brasileira estimada hoje é de 34%. A média dos países emergentes, ou seja, aqueles de renda média, que tem um perfil de renda semelhante ao nosso, comparar com país é de emergente, 26%. Tá errado. Por isso que é emergente, por isso que não é país rico. Eu pego, por exemplo, a Dinamarca. A carga tributária da Dinamarca é 44%. A carga tributária da Suécia é 44%. Da Finlândia, 42%. O que vocês preferem? Ter a carga tributária de 28% mas sabe, da África do Sul e ser a África do Sul ou ser uma Suécia? Eu não tenho dúvida que eu prefiro a Suécia. Segundo o IPEA, para os brasileiros que ganham até 2 salários mínimos, a carga tributária é equivalente a 46% da renda. Aí tá o erro. Ué, mas aí você quer que pague desse jeito, né? Aí que eu falei que tá errado. O problema do Brasil não é a carga tributária. Porque a carga tributária, é se um você dos for ver... problemas. Não, é a forma que você paga o tributo. Vamos distribuir a palavra. Pouco na renda e muito no consumo. Mano Ferreira, nos dois rapidamente. campos. Senhores, temos um convidado aqui. Entra aqui, o buffet está servido, Léo Siqueira. Ele vai apanhar de novo. Pepe, Vamos ver. Essa é a diferença entre mim e você.
é que quando eu não sei sobre o assunto, eu te escuto. Agora, quando você não sabe, você insiste em dizer sobre o que não sabe. Então primeira coisa... Refute. Qual é o problema do Brasil? Primeira coisa, a gente paga imposto de país de primeiro mundo e tem serviços de país de terceiro mundo. Agora, complexidade tributária, que é isso que você está dizendo, tem custo. O Brasil seria 5% mais produtivo, ou seja, poderia produzir 5% do PIB se a gente não tivesse regras diferentes. Você mesmo falou que Brasília é um balcão de negócio. Então você pega o Brasil, o BNDES, fala assim, eu vou construir campeãs nacionais. Olha, no discurso é muito bom. O que acontece? Você dá subsídio para uma empresa A, para uma empresa B, para o empresário A, para um empresário B, que não precisa, que é só para quem está perto do amigo do rei. Então, complexidade tributária tem custo. A gente seria mais produtivo se a gente tivesse uma regra simples. Não é porque eu gosto, não é porque eu acordei, é porque são os artigos e as evidências científicas que você diz que lê, mas não lê. Se você soubesse disso, eu não estaria falando essas bobeiras. Eu sei disso, sim. Claro que eu sei disso. Então por que você repete essas bobeiras todos os dias? Por que a gente não traz aqui... Está muito bom a discussão ideológica, de princípios, de valores, mas vamos tentar nos ater aos fatos mais um pouquinho, antes da gente voltar aqui para esse arranca-rabo ideológico. Meu caro Bruno Pinheiro, traz aí no detalhe a sua expectativa e a expectativa aí no terreno aí em Brasília. Agora, essa história será colocada em discussão no Senado Federal, né? Sobre a reforma. Lá no Senado, Eduardo Braga é quem deve receber seu relator. Mas, de fato, ali na Câmara dos Deputados, acabou saindo, né, com esse entendimento que a força de Arthur Lira começa a diminuir. Na verdade, há quem diga que até o cafezinho começa a chegar gelado já na mesa ali de Arthur Lira na hora de colocar em votação e nas conversas. E o que eles têm reclamado e que eles esperam para o novo, para quem vai ser o candidato à presidência da Câmara, que não repita o que Lira está fazendo, colocar em votação algumas coisas que chegam de última hora. Justamente isso. Isso impôs uma derrota para Arthur Lira e para uma ala do governo, porque o texto chegou de última hora, não foi negociado. Então, essa falta de articulação com antecedência acaba emplacando algumas derrotas para quem está negociando com o Palácio do Planalto. A conferir se o Senado vai manter o mesmo texto ou não. A carne está segura neste momento. Vamos ver como será no Senado. Não vai fazer o churrasco ainda não, porque não sabe se será com imposto ou não. Tem que esperar um pouquinho mais. Acabo de me informar aqui que a Hungria seria o país hoje que adotou o modelo do IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, é o maior do mundo, 27%, e que com a isenção de 100% da proteína animal dentro da cesta básica, o Brasil superaria a Hungria e iria para o maior IVA do mundo com 27,2%. Traduz esse grego, esse economês aqui, para o seu João e a dona Maria, meu caro Léo. O que acontece? Antes, o sistema brasileiro de imposto era sistema acumulativo, ou seja, cada etapa da cadeia ia cobrando um pouco de imposto. Isso é muito ruim, porque tem imposto cumulativo, distorce a cadeia ao longo do caminho. Então, o que os países mais modernos fazem? Cobra o IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Ou seja, apenas se você agregar valor, então uma padaria, por exemplo, que comprou pão, apenas no quanto ela vender, do quanto ela pagou, essa diferença, ela vai pagar o imposto sobre isso. Isso é um sistema muito mais moderno. Agora é o seguinte, não é a reforma tributária que vai mudar a carga tributária, é o tamanho do governo, são os gastos do governo. Por que nossa alíquota é 27,5% ou 26,5%? Não é porque simplesmente o governo quis, podia ser qualquer governo, é porque o nosso Estado gasta isso para poder se financiar. Então, se quer reduzir os impostos, diminua o tamanho do Estado. Simples assim. Pepe, rápido comentário, um contrapontinho aqui que ninguém é de ferro e a gente segue adiante com o nosso programa. Retomar um pouquinho o que o Léo colocou aqui, que eu acho importante rebater, né? Ele fala o seguinte, que o Brasil é o país que paga imposto como um país de primeiro mundo e tem serviços como um pais de terceiro mundo. Mas se você discordar disso, é impossível, né? O Brasil, por exemplo, você pega o Sistema Único de Saúde, é um dos poucos países que tem Sistema Único de Saúde para 200 milhões de pessoas, é um dos poucos países do mundo tá ruim, o resto que, tá tem bom. Que tem acesso à educação básica, fundamental, superior, gratuita. Então é claro que é caro. Não tem esgoto. Exato. Compara o Brasil com os outros países. Tá tudo uma maravilha, então. Estamos vivendo na Suécia. Eu não estou falando que tá ótimo, eu não estou falando que tá bom. O que eu estou falando é o seguinte, no começo a gente fez um pacto social, lá atrás, dizendo o seguinte, nós queremos ter educação, saúde para todos os brasileiros. Agora é o segundo passo, é a próxima geração. Vamos dar qualidade ao serviço de saúde, qualidade ao serviço de educação. Mas nenhum país do mundo tem o Sistema Único de Saúde como o Brasil, nenhum país do mundo tem o sistema gratuito
universal de educação como o Brasil. Pergunta para qualquer brasileiro se eles estão satisfeitos com serviços públicos. Pergunta para qualquer brasileiro. Que é bom, você não. Só não sabe disso porque você não usa nenhum serviço público. Claro que não usa. Eu uso o SUS. Você usa o SUS? Você sabia, por exemplo... Você usa o SUS? Claro que você não SUS. tem plano privado? O SUS é muito mais que Você tem plano privado ou não? Ó, Ou você usa o SUS? Eu vou te falar. Você usa o SUS ou você tem plano privado? Posso falar? Não, pode, mas responde a pergunta, então. Eu uso Responde o SUS, a pergunta. eu uso o SUS e tenho plano privado também. Entendi. Quando você fica internado, você fica no SUS? Não, as pessoas não sabem... Você disse que você vai tomar vacina lá, Olha que então todo engraçado, mundo vai, as né? pessoas não têm a dimensão do que é o SUS. Entendi. Quando eu vou, por Então exemplo, é exatamente isso. Quando eu vou, por Promete exemplo, serviços públicos, querido. mas usam Quando sempre eu vou, no por exemplo, privado. num restaurante qualquer, no boteco qualquer, tem que ter, por exemplo, autorização da Anvisa. Especialista em prometer. A Anvisa é subsidiada pelo SUS. Quando eu compro um remédio na farmácia, Léo, você sabe disso, né? O remédio, ele passa por um sistema e um processo de regulação e autorização pela ANS e pela Anvisa. E isso é subsidiado pelo SUS. Então, eu uso o SUS, o cara mais milionário do Brasil... Se ficar internado, vai pro SUS? Usa o SUS também. Se você ficar internado, você vai pro SUS. Você acha que o SUS é só internação. Eu já fui pro SUS várias vezes com internação. Entendi. Várias vezes. Entendi. Eu, inclusive, participei de um grupo... É verdade isso, até para você dar uma gulgada e ver isso aí. Um grupo do Instituto... Não vou falar que vai depois contra mim. Instituto Psiquiátrico. Entregou os pontos na 25ª hora. Mas bom debate, mas olha...